Olá, pessoal! O que vocês entendem sobre constelações sistêmicas? Hoje eu estou com a Lilian Tescaroli e o Fernando Gonçalves e eles vão explicar um pouquinho para a gente o que é e quais os benefícios. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual a formação de vocês, tá? E como que a constelações chegou na vida de cada um. Vamos começar com a Lilian, né? Tá bom. Eu sou a Lilian Tescaroli, eu sou formada em psicologia já há 30 anos. Fiz mestrado em psicologia também na USP e comecei uma carreira acadêmica. Dava aula nas universidades, falava mais sobre a psicologia como a ciência psicológica mesmo. Aí eu conheci um trabalho psicoespiritual chamado Pathwork, né? E aí começou a me abrir para novas possibilidades de olhar o ser humano, né? Um trabalho mais profundo de autoconhecimento. E junto com esse trabalho do Pathwork, eu conheci as constelações, porque a facilitadora que trabalhava no Pathwork trabalhava com constelação. Isso foi nos anos de 2001. E a partir daí eu comecei a me envolver com as constelações, porque foi fazendo todo um sentido diferente na vida, né? Sempre tive consultório particular também, e eu via que, apesar da gente fazer os trabalhos de autoconhecimento com cada cliente, em algum momento alguma coisa às vezes empacava. Empacava por quê? Porque não era só do âmbito do emocional, né? Do biográfico da pessoa. A questão também era do âmbito sistêmico, né? E conforme a gente ia liberando as questões sistêmicas, a vida da pessoa voltava a fluir. Então é um trabalho maravilhoso. Adoro fazer. Fernando? Então, eu sou Fernando Gonçalves, sou psicólogo também, sou coach, né? Atuo junto a empresas, faço coach executivo e também este trabalho, né, de constelações sistêmicas. A constelação entrou na minha vida justamente no momento em que eu estava também fazendo uma formação mais de cunho psicoespiritual, que é a DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo. Isso foi lá também pelo ano de 2003, 2004, que eu comecei a ter contato, né, com o que era a constelação sistêmica e qual era o trabalho efetivo, né, que ela se propunha a fazer. Então, de lá para cá, eu fui me aprofundando, além da formação da DEP, né, que foi feita, junto com a constelação sistêmica, eu pude implementar esse trabalho na minha realidade clínica, né, de consultório. E isso trouxe inúmeros benefícios, justamente por aquilo que, inclusive, a Lilian falou, por poder abordar, né, uma dimensão muito mais inconsciente do indivíduo, né, ligado ao sistema dele familiar. Né, muitos enredamentos, muitas questões que prendiam esses indivíduos a uma realidade, a um padrão, né, de pensamento, sentimento e comportamento, foi possível ser finalmente abordado através desse trabalho fantástico, né, que é a constelação sistêmica, um trabalho psicodinâmico. O que eu queria que você explicasse, Lilian, é como é feita a constelação. E depois o Fernando, quais os resultados que são obtidos. Perfeito. Tá? A maioria das pessoas não sabe como que é. A pessoa chega, marca, vem, o que acontece? Então, a constelação ela pode ser feita individualmente ou em grupo, né? Nós fazemos tanto individualmente quanto em grupo. O resultado é o mesmo, né? No grupo, as pessoas que estão participando vão ser convidadas, né, para representar o sistema familiar da pessoa que está sendo constelada. Né? Então, quem está constelando vai trazer uma questão, por exemplo, uma questão financeira, uma dificuldade de saúde, afetiva, seja qual for. Ela vai trazer a questão e vai escolher, claro, sendo facilitado pela gente, né? A gente orientando a pessoa vai escolher um representante para ela, para o pai, para a mãe, para o problema, enfim. Na hora a gente vê como vai montar, né, a constelação. E as pessoas que estão assistindo são convidadas a participar. E conforme elas entram no sistema ali, no trabalho, elas entram naquele campo que se chama campo morfogenético. Então, a partir desse momento, elas recebem a informação, né, a partir deste campo,
E aí elas representam, elas vão sentir como sente a mãe da pessoa, o pai da pessoa, um bisavó, um avô, enfim, conforme a constelação estiver acontecendo ali no momento. Né? É a representação da família, dos ancestrais, da onde ela veio. Isso, é uma representação que na hora que se abre a constelação, a gente nunca sabe exatamente o que vai vir, né? Conforme se abre a constelação, vão aparecendo. E às vezes vai sendo pedido para pôr mais avós, mais tataravós, ancestrais, enfim. E a partir daí a gente vai descobrir, vai ver onde está o bloqueio. Né? Aonde está a falta de fluxo na vida daquela pessoa. Muitas vezes ela está enredada com algum ancestral, um parente da família, um avô, um pai, um bisavô, uma mãe, enfim. E aí ela está enredada. Na medida que a gente libera isso, né, o fluxo de vida volta, né, ela volta a ter força na vida. É bem complexo, estou dando uma pincelada, né, é bem complexo, mas enfim. Então eu posso dizer que tem pessoas que sofrem por um problema que nem é seu. Ela traz de familiares que ela nem chegou a conhecer. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente sente as dificuldades como sendo nossas, né? E nem sempre é. Quando a gente já se trabalha e aquilo não libera, muitas vezes é sistêmico mesmo. Eu estou fidelizada a algum ancestral. E eu não tenho consciência, é sempre no âmbito do inconsciente. Eu falo, ninguém é masoquista, né? Ninguém sofre porque quer. Claro que a gente está enredado num nível profundo, num nível inconsciente. E o Bert Hellinger também chama de amor infantil, o amor imaturo, né? Por amor... mas é um amor infantil, porque o amor infantil tira a força da gente. No amor maduro a gente tem força, né? Então a vida tem fluxo. Então no amor infantil, se minha mãe não pôde, eu também não posso. Se um irmão que morreu não teve direito à vida, eu também não tenho. E aí eu fico amarrada a isso, né? Ligada a isso inconscientemente, e aí também não tenho força em alguma área da minha vida. Isso, muitas vezes seguindo o destino, né, daquela pessoa, né? Ou quando essa pessoa cometeu alguma infração, alguma coisa grave, ela se apresenta para pagar, né, entre aspas, no lugar desta pessoa. Então há várias dinâmicas que se percebe em função desse amor infantil que a Lilian descreveu, né, que revelam justamente o quanto a pessoa ficou enredada, presa naquele contexto, naquela situação que foi cometida, naqueles atos que foram cometidos no passado por esses ancestrais. E como que você quer complementar? É porque assim, o Bert Hellinger, né, que é o pai, assim, quem organizou todo esse trabalho, que é um alemão, ele forma 3 leis sistêmicas, ou ordens do amor, que ele chama. Então, durante a constelação, os facilitadores, também nós estamos observando se essas leis sistêmicas elas são cumpridas ou não durante a constelação. Então, quem assiste, normalmente não nem se dá conta disso, mas existem 3 leis, e essas são bem importantes, bem significativas, e a gente está sempre observando essas leis durante o processo da constelação. A partir do momento que a pessoa identifica isso, como que se dá o processo de cura? Como que ela se liberta disso? Isso, a partir do momento em que a pessoa toma consciência, primeiramente, de que o que está acontecendo em termos de problemas na vida dela, como consequências, né, que são geradas a partir do sistema familiar, dessa relação que ela estabeleceu com o sistema familiar, ela começa a perceber, obviamente, que não é dela, não é? Que ela se filiou àquilo, que ela tomou aquilo de uma maneira, até que o Bert Hellinger fala, sem respeito, né? Porque não é dela. Então a primeira ordem aí é a ordem de chegada ou hierarquia. Quando eu tenho um descendente que toma o problema de seus ancestrais, ele não está respeitando, né, realmente, de fato, esses ancestrais, porque ele veio depois. Então ele não tem força sequer, né, para resolver o problema do outro, mesmo porque não é dele, mas ele sendo descendente, ele tem menos força ainda. Então isso já traz para ele a consciência da inadequação, né, de como ele tratou, né, essa relação, tomando o problema desses antepassados.
Então isso já traz para ele realmente uma dimensão diferente na qual ele precisa alterar, ele precisa se recolocar devidamente no sistema, se comportar devidamente no sistema. Ao passo que a constelação vai acontecendo, ela vai sendo direcionada para a solução. Então, portanto, o primeiro passo é a constatação do problema, o segundo, a consciência que a pessoa tem de que não é dela, de como que ela se relacionou com o problema de seus antepassados, e a terceira é a revelação da solução para aquela pessoa. Então, aí entram muitas vezes as frases de ajuda, que são frases que funcionam como ponte, né, para restabelecer um novo relacionamento desse indivíduo, né, desse descendente com seus antepassados. E essa fala é interessante porque é de ambos os lados, não é? Então eu diria que realmente trata-se, de certa forma, de uma mediação do conflito gerado a partir da forma como se tomou o problema de seus antepassados. E isso passa a ser dissolvido de uma maneira que é um pouco difícil explicar, porque é do ponto de vista fenomenológico. Então tem uma escola, né, de fenomenologia que traz os fundamentos a este processo também, chamado constelação sistêmica familiar, e isso promove realmente uma soltura, uma liberação, né? Porque da forma como o indivíduo se filiou, existe uma energia, né, emocional que está envolvida em todo este processo, que vamos dizer que é o recheio, não é, do sanduíche aí, de todo esse processo. E uma vez que isto é trabalhado, liberado, através das falas, dos posicionamentos diferentes, não é, coerentes com as leis sistêmicas, isto passa a reverberar para todo o sistema. Isso que é interessante também, sabe, Joana, quando a gente trata desse assunto, porque na verdade não é só o indivíduo que está constelando que é beneficiado. Por isso que esse trabalho é tão rico, né, tão importante. Todas as pessoas, mesmo os falecidos, passam a ser beneficiados por esta nova dinâmica, este novo processo que se dá a partir do trabalho da constelação sistêmica. E aí a gente tem umas respostas muito interessantes. A pessoa sai da constelação, diz, né, no trabalho, faz anos que minha irmã não fala comigo, por exemplo, e aí depois ela passa uma semana, ela liga pra gente, nossa, minha irmã telefonou. Enfim, a gente vê como atua realmente no campo, porque a gente tem, né, resultados concretos mesmo. Pais, eu tinha um casal que o pai e a mãe moravam na mesma casa, não se falavam há anos. Conforme a filha foi se trabalhando, foi fazendo o trabalho dela, né, de constelação, os pais voltaram a se falar. Então, assim, a gente vê que realmente atua no campo familiar, no sistema familiar, né, fora os resultados para a pessoa mesmo, em termos de saúde. A gente tem vários casos de saúde que a pessoa volta aqui para constelar. Agora eu vou constelar relacionamento, porque minha saúde já resolveu, e vem para trabalhar outras questões. Então a gente vê realmente que tem muita força, né? E o resultado realmente é muito especial, a gente tem muita gratidão de ver o quanto as pessoas se beneficiam com esse trabalho. O que eu queria saber de vocês agora é qual a aplicabilidade em áreas específicas? Saúde, educação, os problemas. Então, a gente tem uma resposta muito grande em várias áreas, na verdade, né, de atuação do ser humano. Vamos começar pela área da saúde. Então, muitas pessoas que às vezes estão enfrentando algum problema de saúde, sobretudo problemas degenerativos, não é? O que a gente tem visto quando a gente abre a constelação para fazer o trabalho de saúde, né, para essa pessoa, do ponto de vista sistêmico, é que ela estava enredada em alguma situação que incluía exclusão de pessoas dentro do sistema familiar, né? Então, quando se coloca uma representação, um representante para a doença, muitas vezes essa representação se transforma em algum excluído do sistema dessa pessoa, sobre a qual a pessoa então estava fidelizada, ela estava representando através da doença esse membro familiar excluído. Quando você fala esse membro familiar excluído, você quer dizer exatamente o quê? Então, pode ter sido um tio que às vezes era visto como uma pessoa inadequada,
não é? Que lesou inclusive a família, seja do ponto de vista financeiro, social, moral, não é? Alguém que às vezes fugiu para casar, não é? Que era comum muitas vezes isso acontecer quando contrariava os pais em função de alguma escolha que os pais queriam, seja profissional ou mesmo casamento, né? No caso que eu falei. A gente vê que isso é muito comum. Você tem uma pessoa com drogado na família, você esconde. Você tem um presidiário na família, deficiente, um deficiente, você esconde. Isso, abortos também, então passa a ser considerado como uma tentativa fracassada e não como um ser realmente, né? Que suicida também. Suicidas, exatamente. São excluídos. Pessoas que jogavam, eram jogadores, eram ébrias, não é? Pessoas que de alguma forma a família rejeitou, né? Ou porque sentiu vergonha ou porque realmente cometeu algum prejuízo inexorável, né, para aquela família, e ela passou a ser esquecida, excluída mesmo. E isso acaba trazendo consequências. Porque contraria a primeira lei sistêmica, né, que todos têm direito a pertencer, né? Então, quando eu comprometo esta lei através das exclusões, isto vai gerar consequências em gerações futuras, em membros, né, no futuro desse sistema. Quer dizer que quando eu consigo resolver isso hoje, eu resolvo também para gerações futuras. Perfeitamente. Veja a dimensão, a riqueza deste trabalho, o alcance que ele tem, né? Então, alguém que traga um problema que esteja vivendo, na verdade, nós estamos tratando não só do indivíduo, como também dos membros do sistema no passado e no futuro. Eu estou liberando as próximas gerações de carregar esse peso, esse enredamento. Você já entrou... Só essa área, ela já abrange tantas, né? É verdade. Mais alguma área? Então, tem a pedagogia sistêmica, né, que vai se trabalhar as questões, as dificuldades com os alunos de um modo geral, às vezes até a dificuldade de aprendizado. Claro que não vai entrar na parte pedagógica ou psicopedagógica, mas vai liberar a criança, porque às vezes a criança também está com o olhar, por exemplo, a atenção em outro lugar, por isso tem dificuldade de aprender, está ligada também a alguém do sistema, e aí a dificuldade de aprender. Na medida que libera isso, a atenção dela volta de novo para onde tem que estar, não é? Para a vida dela, para o estudo, enfim. Então, e também relação com o professor. Então, a pedagogia sistêmica é um pouquinho diferente na forma de trabalhar, mas também a gente inclui, né, atrás das crianças, os pais dessas crianças, a gente inclui todo mundo na escola. E é um trabalho bem interessante também. A outra área também, a área organizacional, né, a área organizativa, as corporações, onde a constelação tem entrado como um instrumento de facilitação para a tomada de decisões fantástico, porque ela reduz muito a subjetividade, né, dos instrumentos tradicionalmente conhecidos para avaliação, né, de desempenho, para feedback, para a seleção de pessoas. Ela entra de uma maneira complementar a todas as práticas, diríamos assim, ou a grande maioria das práticas que são empregadas nas consultorias mais tradicionais. Então, por exemplo, eu quero testar marcas, produtos, quero testar a aceitação de cliente em relação a um determinado produto ou serviço, eu quero implementar alguma mudança, eu quero resolver algum conflito dentro da própria organização, porque a organização também, como um sistema, ela está sujeita às mesmas leis sistêmicas que o Bert Hellinger verificou no âmbito familiar, né, do sistema familiar. Então, nós também atendemos um executivo, uma situação bastante interessante, onde não fechava, né? Ele tinha sido demitido e a empresa tinha aberto processo seletivo para preenchimento da vaga que esse executivo tinha, não é? E não fechava, eles não conseguiam contratar nenhuma outra pessoa. Finalmente conseguiram lá um candidato que ficou um mês, né? Então a gente falou que era uma cadeira realmente quentíssima, a pessoa não conseguia sentar. Por quê? Fomos abrir a constelação e descobrimos que havia sido cometida uma injustiça com esse executivo por parte da empresa e de alguns interlocutores, né, que trataram realmente mal esse executivo. Então ficou nesse campo, né, uma mácula
né, diríamos assim, uma energia, né, que esse cargo ainda pertencia a esse executivo, embora ele não estivesse mais trabalhando na empresa. Então foi feito todo um trabalho para resgatar isso de um ponto de vista sistêmico e aí ficou liberado esta vaga para uma nova contratação. Então é muito interessante, né, porque quando foi infringido aí a terceira lei sistêmica, que é do equilíbrio de troca, não é, entre a empresa e este funcionário, isso acabou bloqueando de alguma maneira o sistema empresarial. Pelo que eu entendi até agora, a primeira lei sistêmica é a do pertencimento. Isso. A segunda? A lei da hierarquia ou ordem de chegada. E a terceira? É a lei do equilíbrio de troca, não é? Então, quem dá e recebe tem que ser na mesma medida, na mesma proporção, para que haja equilíbrio e satisfação de ambas as partes. Só para finalizar, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo numa clínica com um nutricionista de emagrecimento e a gente está trabalhando constelação sistêmica e emagrecimento. Também a gente está tendo bons resultados com esse trabalho. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá, Lídia? Tá bom. Bom, eu estou plenamente satisfeita. Eu acho que as explicações, assim, deu para todo mundo entender o que é. Muito interessante. Eu agradeço muito a Lilian, o Fernando, por ter me recebido aqui. E lembre-se, a melhor terapia é aquela que te faz bem.